Chama, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E com o vídeo de hoje nós fechamos todas as parábolas ditas por Jesus nos evangelhos. Então a gente está vendo agora as últimas parábolas que João nos traz. Vamos a ela, mas não esqueça, pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A primeira das parábolas, o amado já deve ter visto, lido, já deve ter ouvido muitas pregações, muitos ensinos a respeito deste momento especial em que Jesus põe de lado toda a sua natureza de filho de Deus e ele, revestido de servo, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ok? Esta passagem está em João 13, do verso 1 ao verso 11. Com calma, o amado para o vídeo, lê esta passagem toda. E aí, vamos lá, vamos para frente para ver os detalhes que estão trazidos para nós nesta parábola. Muito bem, quando isto aconteceu? Bom, Jesus ia ser crucificado dali a algum tempinho, estávamos próximo do martírio e da morte de Jesus. E num determinado momento, num determinado ponto, ele estava sozinho com os 12. E aí eles começaram a conversar, como sempre acontece, conversa daqui, conversa de lá, e de repente surge um tema. Quem seria o maior no reino de Jesus? Quem seria o maior no reino de Deus? Aí Jesus, para explicar tudo que estava acontecendo e tudo que a verdade espiritual disso tudo, ele se levanta e ele faz uma coisa inusitada. Ele faz uma coisa muito diferente que ninguém esperaria que ele fizesse. Ele pura e simplesmente assume o lugar, uma posição de servo, uma posição que era típica dos escravos, tá? E faz um ritual de lavagem dos pés, de lavar os pés dos seus discípulos. Eu só quero mencionar uma coisa que é super importante. Os 12 estavam aqui nesse momento, inclusive Judas. Judas estava neste ritual. Judas passou por este ritual. Ele teve os seus pés lavados por Jesus, um pouquinho antes dele trair Jesus. Logo em seguida, ele sai e ele vai até as autoridades e vende Jesus por algumas moedas. Vamos ver o significado deste ato? Bom, lavar os pés era uma função de escravo, era uma função de servo. O que acontecia é que um servo, um escravo, ele estava sem aquelas roupas longas, compridas, né? Então ele tirava essas roupas porque senão atrapalhava no serviço, e ele tinha uma vestimenta como se fosse uma toalha. Ele então se debruçava, ele se ajoelhava diante do seu senhor, lavava os pés dos seus senhores e enxugava os pés com uma toalha que era a sua própria vestimenta, ou seja, ele enxugava com a sua própria roupa, né? A gente fala toalha, mas era uma vestimenta especial. O que acontece é que Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez isso. Então ele tira a parte que iria atrapalhar e ele se veste com esta roupa que funcionava como uma toalha. Ele coloca a água numa bacia e ele vai de pé em pé, de discípulo em discípulo, e vai lavando os pés dos seus discípulos. Significa isso o quê? Num primeiro lugar, Jesus estava se auto-esvaziando. Lembrem-se que ele era perfeitamente humano e ele era perfeitamente divino. Então,
agora, neste momento, ele se autoesvazia, não existe qualquer tipo de arrogância, de poder ou qualquer manifestação desta natureza, muito pelo contrário, ele se autoesvazia e ele acaba tomando uma posição de humildade. Amados, cuidado, porque aqui não é humilhação, não é vergonha, é humildade. Jesus estava ouvindo uma discussão em que seus discípulos que viveram com ele por anos estavam discutindo quem era o maior no reino de Jesus, no reino de Deus. E Jesus, filho de Deus, se veste como um servo, como um escravo, e vai lavar o pé dos seus discípulos. Você quer mais símbolo do que isso? De humildade. Ele estava dizendo, é preciso ser servo. É preciso se despir de todo o orgulho, de toda a arrogância, de todo tipo de status e ser um servo. Ser alguém que faça o trabalho que precisa ser feito. Este homem que era divino lavou o pé de homens que eram carnais e que estavam discutindo coisas de menor importância. Então foi um ensinamento profundo de Jesus para estes homens. Aí Pedro diz, não, mas eu não quero que você faça isso, mas se você não fizer isso, diz Jesus, você não tem parte comigo. Opa, então eu quero. Então, Senhor, não só os pés, mas tudo. Eu quero tomar um banho. Eu quero que o Senhor me lave. E aí Jesus explica para ele, Pedro, você não precisa se lavar, você já foi lavado. Você já foi lavado, você já foi purificado. Nós já fomos lavados, nós já fomos purificados. Quando, Eleni, nós fomos lavados e purificados? Nós fomos lavados e purificados após o arrependimento. Quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, único e suficiente, pessoal Salvador, nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós fomos lavados no seu sangue. Então, todo o pecado que existe em nós já foi lavado. Não é preciso tomar outro banho. Não precisa ficar tomando banho. Por quê? Porque este lavar purificador, este lavar já aconteceu por conta do arrependimento. Então nós já fomos purificados no sangue de Jesus. Mas então por que lavar os pés? Porque ele está explicando o seguinte, depois que nós tomamos banho e quando nós andamos por aí, nós acabamos sujando os nossos pés. Estes são os nossos pecados diários, a nossa poluição diária. A gente suja os pés por onde anda. A gente acaba pecando diariamente. Nós somos pecadores que pecamos. Por menos que a gente queira pecar, a gente acaba pecando. A palavra diz isso. Então nós precisamos nos lavar os pés diariamente. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados diários, pelos nossos pecados que fazemos e às vezes nem nos tocamos que fazemos esse pecado. Então Jesus está dizendo, este lavar, este purificar, este limpar é necessário. E ele estava representando isso lavando os pés. Então nós não precisamos tomar banho espiritual todo dia, mas nós precisamos estar purificados todo dia. E como é que a gente faz isso? Pedindo perdão pelos nossos pecados diários. Né? Uma vez que nós já estamos salvos, uma vez que nós já estamos arrependidos, uma vez que nós já estamos lavados no sangue do Cordeiro, a gente precisa
desta limpeza diária. Alguém já falou que o cristão não é aquele que não se suja. O cristão é aquele que mais se lava, é aquele que mais se limpa. Porque nós precisamos pedir perdão a todo momento, porque a qualquer momento que a gente peca, a gente precisa lavar, a gente precisa limpar aquele pecado que aconteceu. Logo em seguida, em João 14, do 1 ao 6, depois o amado dá uma lida também, Jesus continua explicando para os seus discípulos. E aqui ele faz uma parábola bastante linda, a parábola das muitas moradas. Jesus está preparando o espírito dos seus discípulos porque ele haveria de morrer dali a algum tempinho, alguns dias, algumas horas, estava separando, né, a sua vida, a sua morte. Então ele está dizendo que vai, mas ele vai ao Pai preparar morada. Significa dizer, meu amado, que Jesus morreu na cruz por nós, nos salvou, nos purificou, nos deu acesso a esta salvação, nos deu acesso ao trono de Deus. Significa que nós já temos uma morada lá em cima. Jesus já foi para lá e já está com as nossas moradas prontas. Veja que ele está falando em plural. Então não existe uma morada. Existem muitas moradas. Quantas, Eleni? Quantas forem as pessoas que subirem, que forem aos céus. Ou seja, nós teremos morada lá. Nós vamos morar na eternidade com Jesus, no reino de Deus. Então, como dizia, estava para ser crucificado, os discípulos estavam, né, com aquela notícia da morte de Jesus, que haveria de acontecer, isso era inquestionável, haveria de acontecer, não tinha o que fazer, era necessário que isso acontecesse. E aí o que se dá aqui é que eles fazem algumas perguntas. Na verdade, existem, depois o amado vai ver, né? Existem algumas perguntas. Então, existem, na verdade, 4 perguntas. Primeira pergunta, para onde você vai? Segunda pergunta, qual é o caminho? Como a gente chega lá? A gente não sabe onde é, como é que a gente sabe como chegar? Depois, nos mostra o Pai. Basta que a gente veja o Pai. E aí, a última pergunta, mas você vai se manifestar para o mundo ou só para nós, ou o mundo todo vai saber disso? Veja que existem 4 questões bastante profundas aqui e que Cristo agora vai explicar para eles pouquinho antes de morrer. Isso tudo vai fazer sentido depois que Jesus morre, depois que o Espírito vem e ilumina o coração, ilumina a alma, ilumina a mente destes discípulos. Tá? Mas vamos ver as respostas? Olha o que Jesus responde para esses discípulos que fizeram estas 4 perguntas muito importantes. Veja lá. Então, quando ele diz, eu quero conhecer o Pai. E aí Jesus até fica um pouco, poxa vida, mas eu já não falei? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então, para que você conheça o Pai, basta que você me conheça. Se você me conhece, você conhece o Pai. Poxa, eles estavam em comunhão o tempo todo, já faziam anos que eles estavam em comunhão. Então eles já conheciam Deus, porque eles já conheciam Jesus. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Por quê? Porque disse Jesus, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque eles são um. É a Trindade. Então aqui nós temos uma verdade profunda. Se nós conhecemos Jesus, se nós temos intimidade com Jesus, se nós temos comunhão com Jesus, significa que nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus.
Depois, ele, de uma certa forma, ele disse aos seus discípulos, crei também em mim. Por que ele estava dizendo isso? Porque os discípulos criam na palavra, criam em Deus, e agora ele estava chamando a responsabilidade para si, no sentido de que vocês estavam esperando um Messias, que era um Messias guerreiro, que era um Messias que ia livrá-los dos romanos, que iam livrá-los de todos os poderes mundanos, né, de todos os povos e nações que fizeram dos judeus escravos, e lembrem-se, nós já vimos isso, se o amado lembrar, a gente tem aí uma série de vídeos sobre a história de Israel e a gente conta, né, a sucessão de povos e nações que dominaram os judeus. Tá? Então, eles estavam esperando alguém que os livrasse deste poder de uma nação, que livraria-os dos poderes que agora, né, no momento, eram os romanos os dominantes. Então eles achavam que vinha um guerreiro, o Messias era um guerreiro, que livraria o povo. E Jesus estava dizendo, sim, eu sou um guerreiro espiritual, e eu estou livrando sim, mas eu estou livrando da escravidão, do pecado, de uma forma definitiva, imediata e definitiva. E aí ele diz, então, tenha fé de que eu sou esse guerreiro espiritual. Eu não estou contra Roma, eu estou contra todos os poderes de agora e os que virão, que possam escravizar vocês. Vocês não terão mais escravidão, porque vocês estarão livres do pecado. Tenha fé. Por quê? Porque eu vou preparar uma morada segura, uma morada em paz, uma morada abundante. E aqui nós vamos encontrar a possibilidade de termos um símbolo, né, nos palácios da época ou até mesmo no templo que existia. Todos os palácios tinham muitos aposentos. Então, quando um rei, um imperador, fazia o seu palácio, construía o seu palácio, ele construía não só aposentos para si, mas aposentos também para os seus, aposento para os seus filhos, aposento para os seus servos, aposento para os visitantes, aposentos, aposentos e aposentos. Os palácios daquela época tinham 60, 80 aposentos diferentes, exatamente para abrigar todo mundo. O templo não era diferente. O templo tinha várias subdivisões, onde muito se fazia. Existiam várias partes, só de pátios tinha uns 3, mais ou menos, 3 ou 4 pátios diferentes para todos os tipos, para homens, para os levitas, para as mulheres, e o bem mais externo para os gentios. Né? Então, à medida em que se aproximava, alguns já não podiam, então os gentios não podiam entrar de um determinado ponto para frente, aí os judeus já podiam, mas eles ficavam barrados num ponto onde só os levitas podiam entrar, e assim sucessivamente. Existiam vários quartos, existiam várias acomodações no templo. O templo era enorme. Devia ter o quê? Uns 30, 40 aposentos ali. Era uma morada, um lugar de habitação. Então Jesus usou esse conhecimento para dizer, eu vou para lá, para o reino de meu pai. Lá no reino do meu pai tem um palácio e vocês vão morar lá comigo a eternidade toda. Lá vocês vão ter lugar para morar, lá vocês vão ter um lugar de habitação, lá vocês vão ter um lugar de paz, lá vocês vão ter alimentação, vocês vão ter repouso, vocês vão ter tudo que vocês precisam, pela eternidade.
A gente nem sabe o que é essa eternidade e a gente nem sabe o que vai precisar na eternidade. Mas Jesus garantiu que isso tudo será suprido para nós na eternidade. Ele está usando um símbolo, que é o símbolo que nós conhecemos aqui, né? Que lá em cima a gente só vai saber quando chegar lá. E ele fala sobre o caminho. Né? Não é o caminho. O caminho é ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele está ensinando aqui o caminho. Qual é o caminho para este lugar? O caminho sou eu, diz Jesus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Né? E por último, ele diz o seguinte: tenha fé, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou conduzir vocês para lá. Porque eu vou para lá, preparo o caminho, depois eu volto. E vocês preparam a morada, perdão, e depois vocês vão comigo para lá. Né? Então, ter fé também na sua volta. Esta a parábola, então, das moradas no céu. E por último, a última parábola é a parábola da mulher com dores de parto. Está em João 16, do verso 20 ao verso 22. E aqui nós temos uma das mais lindas parábolas para a gente fechar esta série de parábolas de Jesus. Jesus estava pronto a morrer. Ele já estava preparado, já estava tudo certo, o dia já estava marcado, tudo já estava ajeitado para a crucificação de Jesus e a sua obra redentora. Porque este é o ponto importante. A obra redentora que Jesus fez na cruz. Jesus explica aos seus o que haveria de acontecer. O que acontece agora? Eu vou morrer? Vou. Vai ser bonito? Não. Não vai ser nem um pouco bonito, porque a crucificação é uma das formas mais violentas, mais tristes e horrendas de morte que se inventou. Os romanos tinham esta forma de morte para os piores homens que existiram. Jesus não era o pior. Jesus era o melhor, o único melhor. Mas ele iria passar pela pior experiência, pela pior forma de morte. Ele seria todo arrebentado, sangue iria escorrer de forma abundante, ele iria perder muito sangue. Né? Nenhum dos seus ossos havia de ser quebrado, mas ele estaria todo arrebentado pelo açoite, por levar a cruz, pela transposição dos pregos, pela lança, pela dificuldade de respirar, ou seja, era a morte mais horrível possível. E aí Jesus usa um acontecimento que muito provavelmente aqueles homens já tinham visto. Eles já devem ter visto uma mulher dar à luz, um animal dar à luz. Então o parto já era conhecido deles. Eles sabiam que o parto não era uma coisa muito bonita de se ver. A mulher tinha muitas dores. Tanto é que quando se fala de dor extrema, a gente fala, nossa, é a dor de um parto. É como se fosse um parto. Por quê? Porque era uma dor extrema. Quando a mulher passava por isso, e aí todas as mulheres podem colaborar e podem nos dizer, existe essa dor que é extrema. É uma dor lancinante, é uma dor que dá a impressão de que a pessoa vai morrer a qualquer momento. A cada contração dá a impressão de que vai se esvair a vida e a pessoa morre. Mas, logo depois da mulher dar à luz, assim que o seu neném nasce, ela esquece da dor. Ela esquece da dor porque ela tem uma vida nas suas mãos, aquela criança nasceu e a alegria daquela vida é
infinitamente maior do que a dor que ela sofreu. Então, o que ele está dizendo aqui? Vai acontecer, vai, vocês vão sofrer, vão. Entretanto, haverá lá uma alegria. A dor do parto vai dar origem à alegria do nascimento, a alegria de uma nova vida que surge. A angústia, o terror da morte de Jesus vai dar uma felicidade imensa para todos os que creem no seu nome, para todos os que se arrependeram e confessaram o seu nome como único e suficiente Salvador pessoal. Por quê? Porque estará sendo coroado de glória, estará em comunhão com Deus, com Jesus, na eternidade. Então nós temos a cinza da morte sendo transformada em formosura, em beleza. Formoso é Jesus. Formoso é a eternidade que ele nos deu. É a vida eterna que ele nos deu. Cinza é um símbolo de morte, é um símbolo de tristeza. E eu vou trocar o cinza por uma beleza imensa. Pranto é quando tem morte. Quando tem morte, nós não nos revestimos de óleo, nós não ungimos a nossa cabeça, nós não colocamos perfume, nós não nos arrumamos, nós não somos alegres. Mas a sua morte, que num primeiro momento é um pranto que pode parecer derrota, é uma vitória imensa. E, portanto, este pranto será trocado por óleo que vai descer da nossa fronte, que vai nos alegrar e que vai perfumar a nossa vida, porque Jesus é o cheiroso perfume, perfume da salvação, perfume da eternidade. Nós vamos trocar o abatimento por vestes de louvor e de glorificação. Nós não estaremos mais tristes, abatidos e deprimidos. Nós estaremos em júbilo, em vestes de louvor, cantando, sorrindo e nos alegrando, porque então temos a vida, e a vida em Jesus. Amém, amado. Bons estudos.